Olá, Rodrigo Barbati com você para tratar de mais um tema de atualidades, conversando aí sobre temas políticos e econômicos, fazendo uma apresentação para você de assuntos de novembro de 2011. Esse é o objetivo, né, da nossa conversa de hoje. Peço que você aí acompanhe então os temas propostos, vamos falar um pouquinho do governo brasileiro, como temas nacionais, e também destacar algumas coisas de economia que possam ser relevantes para esse conteúdo, ok? Você me acompanha aqui, o tema surge para você como o Ministério do Trabalho e suas irregularidades. Na verdade, naquela sequência de ministros que foram trocados pelo governo Dilma, as fortes denúncias que levaram à queda de Carlos Lupe em dezembro. As denúncias vinham aí de uso irregular, vamos dizer, de recursos do Ministério, em convênios com ONGs, uma série de questões que foram levantadas aí por avaliadores pela imprensa e que de alguma forma alguma organizadora tivesse interesse. Na verdade, as perguntas que andaram aparecendo em prova é nome de ministro, né? Quem assumiu o cargo no lugar de quem? Quer dizer, basicamente foi isso. Você faz essa análise geral das crises que assolaram o governo Dilma em 2011, que levaram à queda aí de vários ministros por irregularidades, né? Então são algumas questões que esse tema pode observar e ser destacado. Quando você visualiza aí a queda então de Carlos Lupe acabou ocorrendo em dezembro, e as denúncias vêm de 2009, né, quando se falava aí, né, de que o ministro Carlos Lupe teria então feito uma viagem oficial ao Maranhão, tendo contato aí com o tal de Adair Meira, que teria vários convênios, né, com o Ministério, que ONGs receberiam recursos para trabalho de capacitação, uma série de coisas aí que acabaram nem sendo efetivadas, né? Então é o uso de recursos públicos que foram aí, né, destacados. Inclusive, havia uma pressão forte para que a presidente demitisse o ministro, que acabou caindo em dezembro. Realmente, no começo de dezembro, ocorreu a sua demissão. Quando você visualiza aqui, né, as denúncias tiveram algumas controvérsias, né, que ele dizia que não conhecia o personagem, né, dos escândalos, mas havia fotos dele junto com o personagem. Então, eram essas questões aí que acabaram desmoralizando o ministro do Trabalho, que envolvendo também outros aspectos, né, de que ele também acumulava cargos e não estava presente no exercício desses cargos em nenhum lugar, quer dizer, fantasma. Então, uma série de coisas aí que culminaram na sua derrocada. Vale lembrar também que a Controladoria Geral da União já tinha detectado várias irregularidades nos convênios, exigindo providências do Ministério, que essas providências acabaram não ocorrendo, né? Então, realmente havia algumas questões, né? Pagamento sem justificativa, coisas do gênero, que você tem observado que caracterizaram aí este governo, né? Na verdade, este não, né? Isso já faz tempo que ocorre, então não tem nenhuma novidade. Então, volta e meia, alguma organizadora pode tratar desses escândalos, né? Que marcaram realmente desvio de recursos. Você pensar no governo Dilma, com a queda de Negromonte em 2012, você tem 8 ministros, aí 7 envolvidos em escândalos, agora tendemos para mais um, que é o ministro das Cidades, então um novo ministro, na verdade, né? Outros escândalos, quer dizer, um festival de escândalos envolvendo ministros, e esses assuntos vão sobrepondo. Às vezes você tem uma pergunta que possa fazer uma discussão mais genérica, né, sobre os escândalos, não se João ou Maria caiu, mas o motivo geral, né, desses interesses partidários, a partidarização de diversos cargos da administração pública. Então fica com essa referência para você observar. Além disso, é interessante a gente centrar a atenção, né, no tema que havia também comprovação de gastos em várias outras situações. O rapaz aí era dono de várias ONGs, fazia essa mágica aí, né, de ter várias ONGs e com essas ONGs desviava recursos. Além disso, as denúncias sobre o próprio ministro, como você vai recordar, que já comentavam, né, nessa questão em relação ao cargo de acumular cargos, né, e não estar presente para o exercício desses cargos. Isso também já havia sido destacado tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara do Rio de Janeiro, Câmara Municipal. Também uns escândalos aí envolvendo a figura de Carlos Lupe, que também não acrescentou nada na sua presença no Ministério do Trabalho. Faz mais um aí, né? Em relação a esse tema, então, escândalos do governo Dilma, denúncias que derrubaram ministros, a lógica é um pouco essa. Não tem muita novidade, não, nesse tema, né? Mas se você pensar, desde a queda de Palocci em junho de 2011 até, se você fizer esse paralelo com o início de 2012, com a queda do ministro Negromonte do Ministério das Cidades, é o que comentaram, né? Você tem 8 ministros saindo, 7 por escândalos. Então, vale observar. Como você tem uma oposição pequena hoje, isso acaba não prosperando, você não tem, talvez, comissões parlamentares de inquérito, ou coisa que pudesse colocar um pouco mais de pressão no tema,
Mas fica essa ideia de faxina, né? Cada escândalo troca o ministro. A imprensa denuncia, o presidente Dilma faz cara de paisagem, depois o ministro cai, coloca outro no lugar, e assim tem sido a tônica das crises internas. Tem organizadores que não gostam muito disso, tem outros que se atêm a esses detalhes de escândalos. Então, a busca do equilíbrio nos leva a esse tipo de abordagem, mas com ressalvas, com limites, até que ponto esse tema realmente possa ser destacado. Além disso, vale observar também, talvez o tema mais significativo, que é a questão econômica, né? A crise na Europa e seus desdobramentos, trazendo para você reflexos do que já se sabia, né? A Comissão Europeia vinha identificando sinais de recessão para 2012, né? O que vem sendo efetivado. Então, você vai lembrar que a crise iniciada dentro da zona do euro, dos países, aqueles 5 que a gente sempre comenta dos PIGs, né? Se transformando numa crise para a Europa, estagnando a Europa de maneira geral e tendo seus efeitos sobre o mundo, né? Isso também é um outro ponto que deve ser observado. Então, Comissão Europeia admitindo recessão e isso fica em torno dos fatos que você já conhece. Então são temas, são assuntos que possam ser lembrados. Muitas vezes esses temas estarão presentes até em provas, como a gente recordou aí, provas objetivas, mas também discursivas, questões relacionadas à crise já foram abordadas em provas. A FCC, quando tratou disso nos tribunais, e também no ISS São Paulo, pediu temas relacionados à crise econômica. Então, ela tinha que fazer dissertação sobre o assunto. Então, vale a pena você buscar diferentes aspectos, que você, de repente, na sua prova, possa ter uma pergunta com essa característica, para que você possa observar. Além disso, né, esse tema nos traz uma outra questão com relação ao problema colocado aí, de que novas economias entram em risco nesse contexto. Quer dizer, não é apenas a constatação da Grécia já quebrada ou de outros no mesmo caminho. É de que novos personagens possam entrar. Tanto é que as próprias agências de risco andaram acendendo aí o alerta sobre algumas economias, o que ocorreu, por exemplo, com a França, porque alguns bancos franceses estariam em dificuldades. Então são alguns olhares colocados nesse sentido, né, consequentemente o aumento de endividamento desses países, a queda da arrecadação pela recessão, o produto interno bruto estagnado, as dívidas aumentando, tudo isso contribui realmente para um cenário de incertezas que se refletem nesse contexto da crise econômica, ok? Lembrando também, isso é significativo para nós, que o impacto aí será justamente sobre aqueles países que têm uma situação mais sensível, né? Como é que fica isso de maneira mais efetiva? Se você recordar, a Grécia praticamente está dando um calote em 70% da sua dívida. Então isso está ficando claro, 2 pacotes de ajudas, o primeiro já consolidado de 110 bilhões, vem outro pacote aí, você tem acompanhado. E no caso de Portugal, Irlanda, os sinais também não são animadores, sem falar de economias grandes como a Itália e a Espanha. Então voltamos àquela turma dos PIGs que você já sabe. O contexto aqui é que pode nos gerar talvez alguns senões nesse tema, quando você pensa que os assuntos e as propostas aí trazidas em termos de perguntas gira em torno mesmo deles, origens, efeitos, desdobramentos, exemplificando algum país. É um pouco nessa linha, né, que a gente pode observar as questões, certo? Pensando até desta forma, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão da CESP-UNB, quando ela diz, com referência à aprovação em junho de 2011, e a repercussão na Europa do conjunto de medidas econômicas e fiscais proposto pela Grécia para conter a crise econômica no país, julgue os itens. Eu dei uma adaptada no exercício, aquelas questões de certo e errado, né, que você vai observar. Então veja, mesmo após a aprovação do pacote fiscal, a União Europeia se recusou a conceder novos empréstimos aos gregos, dado o caráter contraproducente desse tipo de medida. Poderia incentivar outros países a contrair dívidas sem condições de honrá-las no futuro. Olha, está errado porque justamente era a exigência para liberar novos empréstimos. Essa era a questão. Por isso está errado aí, né? Vale sempre lembrar. Nesse caso, a questão central era colocar como um tema importante e que era uma exigência para o cumprimento de certas medidas pela Grécia para a liberação de novos recursos. Veja o item 2. A população da Grécia agiu à aprovação de medidas de contenção da crise propostas pelo governo, promovendo greve geral e manifestações políticas nas ruas da capital do país, Atenas, até hoje. Né? Se você observar, em 2012 já foram vários protestos, continua a saga aí da economia grega, como você vai observar. E isso, significativamente, vai trazendo como referência alguns temas importantes para o cenário. Lembrar sempre, nesse contexto da crise dos PIGs e sua origem.
E aí, é claro, insatisfação da população, protestos, etc., como você tem observado. Muito bem. Além desse assunto, é interessante observar o que ele coloca para nós. O aprofundamento da crise na Grécia deveu-se à recusa do governo local em adotar o euro como moeda nacional, fato que impediu esse país de se beneficiar do ciclo de crescimento econômico europeu, primeira década do século XXI. Errado porque os gregos adotaram o euro, e esse talvez seja a sua grande amarra hoje, né? As exigências de austeridade, controles fiscais que os gregos tenham negligenciado em determinado momento também contribuíram para isso, mas ele está na zona do euro. Essa questão não tem discussão, são 17 países, entre eles a Grécia. Vale lembrar. O que mais? Você também tem como referência aí o tema, destacando para você uma outra questão. Além da Grécia, outros países europeus como a Espanha, Itália, Portugal e Irlanda também podem ser afetados pela crise econômica, em razão das dificuldades que eles enfrentam para pagar suas dívidas públicas, ok? Então fica como referência para você a turma dos PIIGs, os quebrados da Europa, com essas características que você deve observar. Dificuldades, questões, temas e abordagens muito trabalhados em prova, continuam caindo em prova, você tem observado provas de 2012, esse assunto não sai dos noticiários, né? Como não sai, também não sai das provas de atualidades. Então vale ficar atento a esse tema e pedindo mais. Dá uma olhada nesse caminho aí, não esquecer, a gente está falando muito de Grécia, né? Que era a figura mais fácil em prova, mas observar outros países, essa turma que a gente mostrou aí para você, e alguma outra questão que possa ser observada, né, da tentativa da Europa em sair da crise, dos limites desse processo, como isso também poderia ser abordado. E até mesmo pensar nos efeitos da crise no Brasil, no mundo, né, contribuição para os números ruins da economia mundial, isso você também não pode esquecer, fica como referência do tema. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.